Evaldo está inspirado hoje, Evaldo. Fala, meu irmão Alcides. Está inspirado, hein? Boa noite a todos que foram chegando depois. A música diz, né, a importância da nossa amizade. O amigo é uma flor cara e rara, que nós possamos fortalecer a nossa amizade a cada estudo.
amigos raros. Hoje a gente começa o nosso estudo com o nosso queridíssimo Zé Luiz, que vai fazer a leitura e o comentário da página As Duas Tristezas do livro Coragem. Eu vou dividir aqui com vocês. E, em seguida, o Fernando vai fazer a leitura do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item 12, o primeiro e o segundo parágrafo. Então, Zé, passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Espero que eu consiga corresponder a essa responsabilidade que me foi passada, tá? As duas tristezas. Posso começar? Pode, meu amor. Assim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traz de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhantes doenças da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. E na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências, desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismo e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendemos que ninguém estima a permanência no espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diretos. E saibamos fornecer bondade, paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir à divina providência nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Vamos lá, a reflexão que eu tive desse texto, que é muito abrangente, né? Quem de nós não sente tristeza? A todo momento nós nos sentimos tristeza. Mas, conforme o texto diz, existe aquela tristeza que nos impulsiona o despertar. E tem aquela tristeza que a gente se complaz com essa tristeza e acha que tudo não se resolve. Então, que nós, assim como a dor, muitas das vezes, é o despertamento para a nossa reflexão, a tristeza também é esse posicionamento para a nossa reflexão. E que nós tenhamos sempre, quando vier qualquer sentimento de tristeza, nós possamos tirar daí um ensinamento para mudar nossos conceitos, as nossas
conceitos pré-concebidos, nossos posicionamentos, nossos direcionamentos em relação à vida. Que muitas das vezes a gente não percebe e se fixa na tristeza, achando que as nossas preocupações são as maiores e que o outro não tem preocupação, não tem tristeza. Então, muitas das vezes, nós não abrimos espaço para sermos ajudados, que muitas das vezes a intuição nos vem através de um aconselhamento, através de uma orientação, de um amigo, do companheiro, entendeu? Então, muitas das vezes, se nós estamos embotados nos nossos problemas, nós não percebemos esse auxílio e essa ajuda. E muitas das vezes nós não aceitamos, não percebemos essa ajuda que nos é direcionada e muitas das vezes nós não nos deixamos ser ajudados e muitas das vezes deixamos de ajudar alguém. Que quando a gente está em convívio social, existe sempre uma troca. Por mais que seja uma palavra, nós estamos sempre trocando. Eu auxilio, você me auxilia. Então, a partir do momento que eu fico embotado nos meus problemas, eu não recebo ajuda e nem sequer posso auxiliar o outro. E muitas das vezes, se queixando, achando que meus problemas são insolúveis, são infindáveis, eu acabo vampirizando a energia do outro. É conforme o texto diz ali, muitas das vezes, por mais que as pessoas tentem te auxiliar e você só vive reclamando, só reclamando, reclamando, existe uma tendência natural do outro irmão, por mais que ele esteja solícito a te auxiliar, a te ajudar, se afastar, porque você fica impregnando o lugar em que você frequenta com essa energia. E como nós somos 99%, já fiz uma leitura, 99% energia, 99,9% energia, é a nossa obrigação estarmos atentos para que não possamos dar aso à tristeza. É isso que eu tinha de colocar. Muito bom, Zé Luiz. Disse que não sabia se ia dar conta do recado. Abusou. Abusou. Muito bom. Tá de parabéns. E o que você falou é muito interessante, porque eu estou esperando as mãos, hein, gente? Aqui só enrolando, hein? Não tem nenhuma mãozinha ali. Que você falou que muitas vezes a pessoa ela sabe que precisa de ajuda, mas ela não pede também, né? E o orgulho. Acha que vai conseguir sozinha e muitas vezes a gente não consegue, não. Quando a tristeza, às vezes, bate, a gente precisa de ajuda do amigo, do outro. A gente não consegue dar conta sozinho, não. Vou dar aqui a vez para o Roberto e depois para o Jorge. Boa noite, Roberto. Vou te liberar aqui, desculpa, peraí. Peraí, estou te procurando aqui. Ele te liberou aí, Roberto? Liberou. Pessoal, boa noite. Zé, você deu conta muito bem do recado, você abordou os aspectos assim, fundamentais, né, do nosso comportamento perante o próximo, né? E eu estava aqui lendo essa página e eu me lembrei de um amigo meu, há muitos anos atrás, que ele definia, né, o que é uma pessoa chata. O que é uma pessoa chata? Ele falou assim, uma pessoa chata é aquela que você cruza com ela, pergunta, oh, como é que vai? Ela para e conta, entendeu? A vida toda dela. Como é que você está passando? A pessoa vai e conta a vida dela toda. E nós sabemos que nós criamos em torno de nós uma aura, uma atmosfera que pode ser boa ou pode ser ruim. Quando nós temos uma atmosfera de boas vibrações, de bons sentimentos, de otimismo, de alegria, a gente passa e isso aí influencia as outras pessoas. Quando nós temos aquela postura íntima de pessimismo, de tristeza, de reclamação, né? Que a reclamação é a pior coisa que pode haver, né? E reclamação
nós criamos em torno, como se estivéssemos imersos num aquário de lodo, e vamos levando aquilo e sujando, né, todo o caminho, impregnando negativamente todas as pessoas que passam, que chegam perto de nós. Então, nós já sabemos que a gente só deve comentar alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema com as pessoas que efetivamente possam ajudar. Porque senão a gente fica como se fosse andando e jogando um lixo no meio da rua. Então, Zé, eu acho que você colocou muito bem, muito legal. Obrigada, Roberto. Jorge, passo para você então, bem-vindo. Liberou aí, Jorge? Não, né? Peraí. É porque quando está assim, eu tenho que procurar um por um aqui. Peraí. Para poder liberar. Você liberou, Jorge? Agora sim. Boa noite. Boa noite. Rapidinho. É só para dizer que essa matéria, a tristeza, ela é bem complexa, né? Porque ela nos leva a um dos maiores males do século XXI, que é a depressão, né? E as várias consequências delas. Algumas, infelizmente, fatais, né? E outras, inclusive, que bastante dolorosas, que a gente estuda bastante, são as questões do suicídio, né? Era só para lembrar a importância dessa matéria. É muito perigoso a gente entrar nesse looping de tristeza, se alimentar disso, como o Zé falou. Isso pode levar a coisas terríveis e consequências piores ainda. Era isso. Exatamente. Muito obrigada, Jorge. Que a gente, como eu disse, peça ajuda quando a gente precisar. Deixa o orgulho de lado, né? Vamos lá, Zé. Passo de volta para você, amigo, para você fazer a prece inicial, tá bom? Tudo bem. Senhor, obrigado, Senhor, por oportunizar-nos de estarmos mais uma vez aqui reunidos em vosso nome. Que possamos, Senhor, sermos divulgador da vossa doutrina, procurando a todo momento, procurarmos sermos amorosos, bondosos, caridosos e que possamos perceber quando a tristeza nos rodear, que possamos, Senhor, aproveitar esses ensinamentos e percebermos e não deixarmos contaminar o ambiente que estejamos frequentando. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Zé. Vou passar a palavra aqui para o nosso caro e raro amigo Luiz Fernando. Vamos lá, Fernando. Boa noite. Liberou aí, teu microfone? Boa noite, saindo diretamente das trevas. Pô, saindo com essa luz toda, que treva é essa? Onde é que eu também quero? Aqui, ó. Ó, menina. É luz artificial, aí é fácil, né? Oi, gente, boa noite. Olha só, capítulo 13 tem 12. Como eu queria depois arrematar com uma outra leitura, eu vou ler esses 2 primeiros parágrafos e vou comentar com o André Luiz sobre justamente o que o Jorge falou e todo mundo já falou aí sobre essas doenças mentais. 12. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Então, na música linda que a gente estava ouvindo, você teve que interromper, que ele queria ir lá na Via Láctea, vou tocar na ponta dos dedos, não dá enquanto não for devotado ao próximo. Eu estava vendo um filme da Irmã Dulce e fiquei até muito envergonhado comigo, mas eu tenho que me colocar no meu lugar e me esforçar, como todos nós. Ela, né, a caridade, a alma, não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, que é justamente a que nos leva à depressão
e ao suicídio, né? Depressão é coisa de preguiçoso e suicídio é coisa de orgulho que não cede aos chamados de Deus. Assim diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, né? Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Se a gente cumprir o nosso dever com os nossos semelhantes sofredores, o caminho vai abrir. Está aqui, ó. Se esse dever cumprido, né, de deixar de lado a chaga do egoísmo, esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quando a gente vê o Divaldo, quando a gente vê a irmã Dulce, mas vê de verdade, vê o que eles fizeram, não é só mencionar o nome, não, mergulhar na obra, dá uma alegria dentro da gente, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis, senão, a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Então, como a gente troca o prazer próprio, a autossatisfação, não estou falando só sexual, estamos falando de drogas, estamos falando de comida, de tudo. Se a gente não ficasse só preso nessa remuneração à saciedade do prazer próprio, é o que ele está falando aqui, se não procurasse, se não a volúpia, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Então, a gente está andando mais devagar ou parando, porque fica se satisfazendo. Os exemplos não vos faltam, diz ele aqui, né, que é o São Vicente de Paulo. Os exemplos não vos faltam, não há senão as boas vontades que são raras. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda a piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado seus divinos ensinos? Por que tapar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todas suas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. O Evangelho é o código das leis universais que regulam as estrelas, as galáxias, e Jesus codificou sob a forma de parábolas, mas elas encerram as leis do universo. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário, né, da nossa própria vontade, ninguém nos obriga a abandonar, que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Bom, para comentar, eu não vou falar por mim. Para explicar quais as consequências de não fazer isso tudo, eu trago No Mundo Maior, o 5º livro de André Luiz com Chico Xavier. No capítulo 8, no Santuário da Alma, o Calderaro e o André Luiz estão visitando vários doentes mentais, e aqui eles visitam um rapaz que reencarnou numa família espírita que faz culto no lar. Só que ele tinha sido muito ligado ao poder e tinha explorado muita gente, político. E ele sofreu muito depois da desencarnação, vieram cobrá-lo, tinha pessoas querendo defendê-lo, mas ele primeiro teve que sofrer deformações espirituais. Ao reencarnar, ele teve problemas de epilepsia. Ele tinha um desregramento total dos centros cerebrais, da fala, da visão, e tinha o grande mal. Muito bem. Mesmo depois dos 14 anos que ele começou a ser tratado, ele
precisou fazer a parte dele, que era começar a se devotar ao bem. Muito bem. Mesmo depois de afastados os obsessores, ao ver fora do corpo físico, passando de longe, ele voltava correndo para o corpo. Qualquer semelhança com nossos pesadelos não é mera coincidência. Nós somos devedores da lei. E olha só o que acontece. O jovem recobrou esperanças novas, ele foi acalmado pelo calderaro e perguntou: acredito, meu benfeitor, que deva optar pelo uso de hipnóticos? Aqui pode ser Prozac, Lítio, Depaquene, um monte que tem agora, né? O Brasil é um dos líderes de consumo de drogas psicotrópicas. Olha o que responde Calderaro: não. Os hipnóticos, como nicotina, álcool, tanto os lícitos quanto os ilícitos, né? Maconha, cocaína, heroína, opioide, hidroxicodona, não. Responde Calderaro: os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental. Será que nós somos ignorantes, gente? Quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, Fernando, Adriana, Alcides, Evaldo e toda a patota, olha aí, ó. Em teu caso, espíritas, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, o texto que nosso irmão Zé Luiz leu. Na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor, olha aí, da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer, olha aí, aviso, galera, os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica, né? Maléfica, sobre o cosmo orgânico, trilhões de células, que nem lá na Via Láctea, né? Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores. Fernando, meu amigo, desculpa, mas só um minutinho para você terminar, por favor. Acabei. Estourou o tempo? Acabei. São os fatores educativos que vão curar a gente. Um beijo. Um beijo, Fernando. Muito boa essa parte. Eu fiz o curso desse livro lá no Eurípides. Lembrei quando você falou. Peguei aqui, estava aqui na minha frente. É o quinto Obrigada. livro. Muito obrigada pela sua leitura. Fiz um link Fala tudo sobre perfeito. loucura. Vamos lá, as mãos. Gostaria de fazer algum comentário? Leila? Libera seu microfone aí, amiga. Não, foi sem querer. Gente. Era outra coisa que eu ia escrever lá no site. Eu ia escrever lá no Quem bate-papo. vai comentar, então? Esperando aí os voluntários. Evaldo, meu amigo, querido, vamos lá. Libera aí seu microfone. Boa noite a todos. Comentar depois que Zé Luiz faz a página Coragem. Luiz Fernando fala do Evangelho, é meio complicado para a gente. Isso. A gente se sente limitado, né? Mas eu aprendi que a boa vontade supera a deficiência. Então, o que o Luiz falou, assim, associado ao que está em Coragem, é o trabalho no bem, sabe? Não é esperar ficar bem para trabalhar no bem, mas trabalhar no bem nas condições que for possível trabalhar. Porque Kardec pergunta aos benfeitores qual o limite da prática do bem. Os benfeitores falam o limite das tuas forças. Então, quando você começa a sair do teu campo íntimo, das tuas tristezas, das tuas aflições e das tuas incapacidades,
Quando você sai de dentro de você, nesse sentimento, você começa a ver que o pouquinho que você dá pela tua sanidade, como o Fernando falou, é o que o outro está precisando. Então, deixar de ser egoísta, achar que eu tenho que ter muito para dar muito. Não, o Jesus conta com pouco que eu posso dar, porque ele conhece as minhas limitações. E se ele conhece as minhas limitações, mesmo assim propõe a minha ação no bem, então eu tenho que fazer. É agir no bem. Perfeito. Nesse capítulo aí que o Fernando leu, tem uma parte interessante que André Luiz fala, né? Nunca é tarde para você curar a consciência ferida, né? Porque a gente, às vezes, fica ali, né, com aquela ferida, se machucando, se culpando e achando que não está na hora, que não pode trabalhar, que ainda não está preparado, esperando o momento. Que momento que você está esperando? Muito bom, Evaldo. Obrigada. Quem mais vai comentar? Aproveitem essa oportunidade. É de graça, gente. Vamos lá, não paga, não. Oi, Roberto, pode falar. Olha aqui, ó. Eu achei interessante quando o Fernando colocou que quando a pessoa se dedica ao trabalho do bem, se dedica a, a se preocupar em aliviar o sofrimento do próximo, ela eleva o padrão mental dela e aquelas, vamos dizer assim, aquele sofrimento, aquelas preocupações, aquelas coisas que estavam fazendo ela sofrer, ficam no andar de baixo. A pessoa eleva o sentimento. Então, a gente sabe muito bem que o remédio, que o caminho para nos libertarmos de quando estamos no estado de sofrimento, aquilo que a gente chama de monoideísmo, uma ideia fixa, pensando, remoendo, chateado com determinados episódios da vida, quando você vai trabalhar, quando você mobiliza sua mente, seu sentimento em benefício dos outros, você consegue se libertar daquele estado. Você consegue se libertar daquele estado que é possivelmente, provavelmente, um estado obsessivo pelas suas vibrações que atraem irmãozinhos que ainda estão nessa faixa de sofrimento, nessa faixa de emoções. Então, realmente, é a caridade, o trabalho no bem. Muito bom. Obrigada, Roberto. Jane? E aí, na fala principalmente agora final do Roberto, a gente vê muitas vezes a estratégia da espiritualidade, né? Quando a gente chega para o tratamento e nos oferece humildemente o trabalho, né? E muitas vezes a gente vê uma resistência muito grande em função dos problemas pessoais que cada um experimenta na existência. E até despertar para essa realidade leva-se muito tempo. E aí o que a gente muitas vezes observa de alguns companheiros? Quanto maior a resistência a esse chamado, ao movimento mínimo, como os companheiros falaram, para o trabalho, maior o sofrimento. E muitas vezes é aquela dor, aquele sofrimento em que parece que a pessoa anda e não sai do lugar, né? Como se estivesse sempre com as mesmas problemáticas. E aí a própria espiritualidade, né, através de André Luiz e Kardec, traz para a gente a importância do trabalho como saúde para o espírito, saúde mental, né? E quando a gente se depara com essa afirmação da espiritualidade em várias literaturas, a gente só tem que pensar cada vez mais a nossa necessidade de fortalecimento para motivar cada vez mais aqueles companheiros que chegam e muitas vezes se arrastam ao longo de muitos anos, porque não aceitam a oportunidade de servir. Perfeito. Seria isso. Muito bom. Eu queria, minha amiga, rapidinho que estourou o tempo. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa. Não, aqui estava lembrando aqui que quando a Jane, no meio da semana, né, falou assim, você pode fazer a leitura, né, na quarta-feira, eu pensei assim, dia de trabalho, dia disso, isso aqui. Aí eu lembrei que o outro dia a Norma falou, teve também algo parecido, e ela falou assim, não, dá, porque eu tenho que saber conciliar, né? Aí eu falei, não, eu tenho que saber conciliar, estou precisando estudar, estou precisando, por que, né, vou cortar, né? Vou negar para mim, né? Porque quando a gente estuda para a gente inicialmente, né? Porque a gente está precisando. Eu falei, por que eu vou me negar essa oportunidade, né? Vai ser quarta, vai ser quinta, vai ser segunda, vai ser sempre que for necessário. É isso. Perfeito.
Eu acho também, Adriano, rapidinho, acho que dentro do que alguns falaram aí, acho que tem uma palavra muito chave aí chamada resignação, entendeu? Acho que é uma palavra bem forte em relação a algumas coisas que falaram. Isso aí. Valquíria me fez lembrar a questão de administrar o tempo, uma palestra que eu assisti da Luzia Matias há uns 25 anos, lá no Eurípides. O tempo, administrar o seu tempo. Eu aprendi com ela, eu nunca mais reclamei, eu não tenho tempo. Eu falei, dá para administrar o tempo, é exatamente o que você falou aí. A gente é que tem que aprender a administrar. Muito bom. Zé, meu querido, vou passar para você, para que você possa fazer a nossa prece final, tá bom? Vamos lá. Liberou aí, Zé, teu microfone? Isso. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que tem nos proporcionado muitos benefícios. Esses esclarecimentos que diariamente fazemos, Senhor. Obrigado. Que fortaleça em nós a esperança e a fé, de que tenhamos a certeza que somos abençoados, somos protegidos, orientados por vós, por vossos mensageiros de luzes. E que cada estudo, a cada dia, é sedimentado em nossos corações o amor, a esperança, que possamos, Senhor, aproveitar desse banquete e sermos o divulgador da vossa doutrina, do vosso evangelho, e tenhamos certeza, a fé e a esperança que dias melhores virão. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, meu amigo. E como dizia o Roupa Nova, fique em silêncio e deixe o amor entrar. Que a gente possa sentir esse amor dessa equipe acolhedora do Cefac nas nossas vidas. Os microfones estão liberados. Eu agradeço ao Zé, ao Fernando, imensamente pelos estudos que fizeram e que amanhã a gente possa estar junto aqui às 8h40. Cheguei um pouquinho antes para a gente fazer o nosso grupo de trabalho. Beijo no coração de vocês. Boa noite. Beijo. Na continuação desse verso para que tanta pressa de chegar, né? Exatamente. Boa noite, tia. Olha aí, gente. Gigi. Boa noite.